Muito bem, são 11 horas e 5 minutos. Muito bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores, web telespectadores que nos acompanham a partir de agora aqui através do Mesa Redonda, esse programa que é realizado a cada 14 dias, aqui na sede do Sindifisco, com debates e temas de interesse da categoria. Então nós vamos hoje, nesta terça-feira, dia 6 de outubro de 2015, nós vamos debater inicialmente a audiência pública que aconteceu na semana passada em relação à PEC 186. E essa audiência pública aconteceu com a participação de 60 deputados federais, 4 senadores, além de mais de 800 auditores de todos os estados do Brasil. Esse é um dos temas que nós trataremos hoje. Inclusive, a gente vai tentar um contato com o Manuel Isidro, da Federação Nacional, para que ele possa destacar como é que foi essa audiência, como é que foi a participação, como é que foi o debate dessa audiência pública na construção da PEC 186. E como já estamos aí no mês de outubro, um outro assunto que nós traremos hoje aqui na mesa redonda de hoje é a campanha salarial 2016. O Sindifisco já inicia os debates com os seus sindicalizados, exatamente para buscar um diálogo, buscar um entendimento, buscar um debate, né, sobre os vários pensamentos dos companheiros auditores fiscais da Paraíba, para construir essa proposta de campanha salarial para 2016. Lembrando que ontem, segunda-feira, dia 5 de outubro, nós tivemos uma audiência do Fórum dos Servidores Públicos da Paraíba, oportunidade em que os servidores estiveram com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Marcos Cavalcante, para tratar de um assunto que é de muita importância para os servidores, que é a questão da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública. É um juizado especial, nos moldes que existe o Juizado Especial Civil, também seria o Juizado Especial da Fazenda Pública, com processos mais ágeis e com a definição da competência pelo valor da causa. Isso pode agilizar demandas de interesse dos servidores e também de cidadãos comuns contra a Fazenda Pública. Eu já trago o presidente do Sindifisco, Vitor Hugo, para trazer os seus cumprimentos aqui a vocês que nos acompanham. Quero lembrar que vocês podem nos acompanhar a partir de agora pelo acompanheaovivo.com. Você acesse aí, acompanha ao vivo. Você que está em casa agora, está no trabalho, passe aí um WhatsApp para os seus amigos, passe uma informação para os seus colegas, para que vocês possam acessar o programa. A gente está começando o programa agora, a mesa redonda, e teremos muitos assuntos importantes para tratar hoje aqui. Então, avisa aí aos colegas, aos amigos, que a mesa redonda do Sindifisco já está no ar, pelo acompanheaovivo.com, pelo site paraibaradioblog.com.br e também pelo pb24horas.com.br. Essas 3 opções aí na internet você acessa. Você vai ter o áudio, você vai ter o nosso Mesa Redonda e vai poder também acompanhar as imagens aqui desse debate. Vitor Hugo, presidente do Sindifisco, muito bom dia. Bem-vindo aqui a mais um Mesa Redonda aqui do Sindifisco Paraíba. Bom dia, Marcelo, Glauco, João Francisco aqui, e o pessoal de apoio aqui, Tiago Moraes e Edmilson Bandeira, jornalistas, e os nossos também, internautas que estão nos acompanhando, Marcelo, para mais uma Mesa Redonda, dessa vez com interesses realmente diretamente ligados, à categoria. Hoje a gente vai debater, tem alguns assuntos que talvez até a gente aborde, mas hoje esses 2 assuntos dizem respeito efetivamente à categoria. Além do terceiro que você citou, que foi a audiência pública com o presidente do Tribunal de Justiça, também é de interesse também do FIS, como todos os servidores, essa audiência e como ela se deu. Aí eu acho que a gente vai abordar aqui bem tranquilamente. Foi uma audiência muito interessante para os servidores naquele momento. Muito bem, em instantes a gente vai tratar com mais detalhes dessa audiência. Glauco, que é diretor de comunicação do Sindifisco, está conosco também. Muito bom dia, Glauco, seja bem-vindo ao Mesa Redonda desta terça-feira, dia 6 de outubro. Bom dia, Marcelo, bom dia, Vitor Hugo, bom dia, João Francisco,
Bom dia, Tiago. Bom dia, Edmilson, que estão aqui. Bom dia, telespectadores. Mais uma mesa redonda, iniciando, e com muita informação, muito debate aqui de interesse dos auditores fiscais. Muito bem. Os cumprimentos agora do João Francisco, secretário-geral do Sinifisco, também participando conosco da mesa redonda de hoje. Muito bom dia, João. Bom dia, Marcelo. Bom dia, presidente Vitor Hugo. Bom dia, companheiro Glauco. Tiago, bom dia aos amigos que nos acompanham via internet. E é com alegria que damos continuidade a esse programa que o Sinifisco vem trazendo para discutir os temas de interesse da categoria e ficando mais de perto, tá? Então, vamos começar esse trabalho e um bom trabalho para nós. Muito bem. Nós podemos começar com a audiência pública, né, Vitor Hugo? Eu não sei se... daqui a pouco a gente tem um contato com o Manuel Isidro, mas foi uma equipe aqui do Sinifisco Paraíba. A Paraíba estava representada nessa audiência pública. A audiência pública digamos assim, é um espaço político, democrático, para que as entidades debatam assuntos de seu interesse quando há algum tipo de projeto de lei, algum tipo de legislação que está sendo discutida em nível de parlamento, Câmara Federal, de Senado Federal. Então, essa audiência pública foi específica para a PEC 186. É a PEC que vem discutindo a questão da autonomia administrativa, financeira dos auditores fiscais no Brasil inteiro, como Vitor Hugo já falou no programa anterior, como já ocorreu com outros órgãos, a exemplo recente da Defensoria Pública da Paraíba. Vitor Hugo, quais as novidades aí que surgiram a partir dessa audiência pública? Ela surtiu o efeito desejado? Qual foi a impressão? Quem foi daqui da Paraíba para este evento? Marcelo, na realidade, eu não pude comparecer a essa audiência pública, eu e João Francisco, porque nós estávamos no Sertão, já tínhamos uma reunião marcada, né, com os colegas lá do Sertão, e a gente não pôde comparecer, mas outros diretores e outros colegas da base compareceram exatamente com a nossa delegação lá em Brasília, no número de 10 pessoas. Nós estivemos presentes e, como você falou, o auditório de Nereu Ramos estava lotado, o auditório lá na Câmara de Deputados, 60 deputados se disponibilizaram a comparecer à audiência, dando seu apoio. A gente sabe que lá o tumulto é grande, todos os deputados têm o seu compromisso, né? Estão nas outras comissões e estão dentro do plenário, e mesmo assim nós conseguimos fazer com que de 60 deputados comparecessem a essa audiência pública e mais 4 senadores. Foi muito importante isso, porque foi um pontapé inicial, Marcelo, que nós demos em relação à PEC 86. Eu acho que já começamos muito bem. Os debates foram muito interessantes, o apoiamento desses deputados é interessante, porque a gente já veio de uma forma bem intensa falando com eles semanalmente. E, para você ter uma ideia dos nossos 12 deputados federais aqui da Paraíba, é quase que unânime o apoio a PEC 86. E não só o apoio, mas eles também estão na articulação dentro do seu partido, dentro da sua bancada, para que todos também apoiem e, no momento que for botado em pauta, todos estejam, evidentemente, presentes, porque, afinal de contas, precisa-se de 308 votos dentro do plenário, para poder aprovar, e a gente percebe que está havendo uma movimentação muito intensa para essa aprovação. Nesse mesmo dia, no dia 30, quando houve essa audiência pública, com mais de, eu acho que, pelo que nós colocamos lá, tinha quase 600 auditores de todo o Brasil, e vale ressaltar que ali tinha município, o Estado e, lógico, e a Receita Federal, os auditores da Receita Federal, além dos auditores do trabalho também nessa questão inserido dentro da PEC 86. Mas o mais interessante é que logo em seguida nós tivemos uma audiência com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, em que ele disse que não seria obstáculo nenhum, evidentemente, para a aprovação da PEC, porém, que a gente pudesse articular, não é isso, João? Com as lideranças partidárias, para que pudesse pautar a PEC 86 o mais breve possível, né? Então, foi o que a gente fez. Imediatamente começamos essas articulações, a FENAFISCO, junto com os outros sindicatos, começamos as articulações já, Marcelo, para que a gente possa pautar, né, essa PEC 86 o mais breve possível.
Pelas as conversas que nós já tivemos, como já tinha falado, a receptividade é muito boa e acreditamos, Marcelo, que acho que até, quem sabe, até o final do ano, acho que é outubro ou novembro, a gente está com essa PEC aprovada, se tudo der certo, do jeito que está sendo encaminhado, né, esse processo todo dentro da Câmara de Deputados. Eu acho que vai ser realmente uma vitória realmente grande da categoria e eu acho que uma vitória maior ainda da sociedade. Acreditamos que essa daí vai dar um norte diferente na questão das finanças públicas dos municípios, dos estados e da União. A gente acredita que vai ser um grande marco para um progresso para a gente dentro dessa questão tributária de receitas dentro do Estado. Realmente, depois da autonomia da Defensoria Pública, eu acredito até que com a consolidação veio com a Constituição de 88, ela permitiu, através da legislação, esse processo de independência. Aí a gente fica com a pergunta do seguinte: como é que um órgão que é responsável pela arrecadação de um Estado, ele não tem a sua independência administrativa e financeira, ele não tem, a gente fica a se perguntar realmente, porque ele é quem é responsável por toda a arrecadação em nível de ICMS dos Estados. Eu queria saber de Glauco, por exemplo, Glauco, o que é que uma aprovação como uma aprovação dessa pode gerar de benefício para esses profissionais dessa área, os auditores? Com certeza, porque nós aí passaremos a ser verdadeiros auditores, porque nós vamos ter liberdade para exercer as nossas atividades plenamente. E hoje nós ficamos sujeitos à ordem de serviço, né? E isso é um freio muito, muito grande. Isso é um perigo nas mãos de governos que não sejam governos sérios, porque eles podem cercear o direito, né, da fiscalização, de fiscalizar empresas que sejam de agrado do governante, né, eventual. Então, a partir daí, e outra coisa, a gente vai ter uma arrecadação muito mais eficiente, né? Vai ter aumento da arrecadação, o combate à sonegação, que tanto a sociedade reclama aí, reclama muita coisa do lado da corrupção, mas a corrupção está ligada à sonegação, que é a sonegação que possibilita o Caixa 2 para financiar as campanhas políticas. Então, é por aí. Queria saber também a opinião do secretário-geral do Sindifisco sobre essa discussão da independência, né, da autonomia do fisco nos estados e o que é que isso também pode gerar de benefício aí para quem exerce esse tipo de atividade, João. Pois é, Marcelo, como o Vitor Hugo já colocou e Glauco acaba de falar sobre isso, o diferencial dessa PEC é justamente propiciar aos entes estatais, União, Estados e Municípios, um crescimento real da arrecadação. E que crescimento é esse? É um crescimento através de um trabalho diferenciado que os auditores fiscais em todo o país podem promover. E ainda, Marcelo, não será necessário a criação de novos impostos, a majoração de alíquotas, porque isso só faz prejudicar a sociedade. Então, essa PEC 186 aprovada vai ser um novo marco divisor do trabalho da Auditoria Fiscal do Estado da Paraíba. Muito bem. Eu já estou aqui recebendo a informação de que saiu o resultado da segunda fase da OAB, então quem fez a segunda fase da OAB que vá direto aí no site da Fundação Getúlio Vargas e na OAB já saber se passou o resultado, viu? Se o pessoal já conseguiu o resultado. A gente está tentando um contato com Manuel Isidro, da Federação Nacional dos Auditores Fiscais, para que ele possa falar, ele que tem uma liderança nacional, já vem com essa missão, que agora se tratou, uma nova missão agora, né? Porque essa da
da audiência pública foi vencida, as etapas do processo legislativo, todas as etapas foram vencidas, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial. Aí agora é o seguinte, agora depende de uma decisão política, né? Uma força política, ou seja, se um grupo disser ao presidente, olha, coloca isso aqui na pauta, isso aqui merece prioridade, tem uma questão de uns vetos da presidente que estão na pauta, isso aí naturalmente, isso aí empanca, isso aí segura a votação de outras matérias, mas tão logo votem os vetos, essas votações estarão já disponíveis. Como foi na outra vez que a gente utilizou, Tiago Moraes? Foi direto no fone, no Viva Voz, Edmilson, já está no Viva Voz, né? Aí eu vou tentar aqui com os microfones para a gente falar com o Manuel Isidro. Manuel Isidro está em Brasília ou está em outra... Bem, está em Brasília, né? Eu acho que é aqui, né, Tiago? Deixa eu tentar falar com ele aqui. Manuel Isidro, bom dia, companheiro. Manuel Isidro, bom dia, companheiro. Bom dia, companheiros paraibanos. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia, Marcelo José. Bom dia a toda a categoria do Fisco Paraibano. É um prazer imenso participar dessa mesa redonda. Meu caro Manuel Isidro, qual foi a sua impressão nessa audiência pública que aconteceu com a participação aí de 60 deputados federais, 4 senadores, 800 auditores de todo o Brasil? Qual é a avaliação que você faz? O que é que você sente a partir de agora em relação a essa junção de forças para consolidar, para colocar em pauta essa PEC 186? A nossa impressão foi que nós superamos todas as expectativas que nós tínhamos referente à audiência pública. Vejo que nós estamos no melhor momento da PEC 86. Inclusive, aproveito a oportunidade para agradecer ao Fisco Paraíba e demando uma delegação para participar conosco aqui em Brasília dessa audiência pública. Tivemos a presença de mais de 600 companheiros do Fisco brasileiro, esteve representada as entidades nacionais do Fisco brasileiro, a Senafisco e a Fedrafisco, representando os sindicatos do Fisco estadual e as associações do Fisco estadual. Esteve presente também o Sindifisco Nacional, a ANFIP e a UNAFISco, associação que representa o Fisco Federal. Esteve presente a Senafim, que representa os auditores municipais, o Fisco Municipal. E esteve presente o SINAI, que representa os auditores do Fisco do Trabalho. Ou seja, as entidades nacionais estiveram todas presentes com as suas bases, com os seus sindicatos filiados, somando aí mais de 600 companheiros do Fisco brasileiro, com certeza. A presença de deputados à audiência foi bastante expressiva. Pouco se vê audiências públicas na Câmara Federal com a presença tão maciça, tão importante, com mais de 60 deputados federais estando presentes, eu participando da audiência pública. No dia anterior, no dia 29, estivemos com todos esses companheiros, mais de 600, visitando 513 gabinetes de deputados. Já tivemos a adesão de vários deputados federais, colocando o adesivo da PEC 86, dizendo que apoia a PEC 86. Ou seja, iniciamos esse trabalho com o pé direito. Como eu disse anteriormente, estamos num excelente momento na PEC 86, na direção pela aprovação dela. Hoje temos que intensificar esse trabalho nos estados. Aí na Paraíba não é diferente. Convocamos toda a categoria fiscal do Fisco Paraibano para que possam visitar os
12 deputados federais nossos, fazer o convencimento, pedir para que eles nos apoiem na aprovação dessa PEC 86. Eu sei que todos eles, os 12, já foram visitados. De certa forma, eles já ofereceram apoio à PEC 86, mas nós temos que continuar visitando os deputados, fazendo o convencimento, tirando toda e qualquer dúvida e mostrando a importância da PEC 86 para a sociedade brasileira. Hoje nós apresentamos a PEC 86 como uma forma, um motivo, um parâmetro para sair da crise, uma solução para a crise, não uma solução de aumentar imposto, não uma solução de aumentar a alíquota. Eu sei que muitas vezes os governos, quando estão sem saída, quase sempre oferecem essa saída de aumento de imposto e de aumento de alíquota. Na nossa ótica, na nossa visão, aumento de imposto e aumento de alíquota vai onerar, mais uma vez, os mesmos. Sempre aqueles que não podem fugir da tributação, os servidores públicos, como nós, os trabalhadores, como nós da classe média. E não temos como fugir da tributação. Então, nós, mais uma vez, seremos chamados, como estamos sendo chamados, a pagar, mais uma vez, a conta pela sociedade toda. Então, a PEC 86 é uma saída para a crise, é uma alternativa para a crise, onde nós temos a oportunidade de ir buscar os mais 500 bilhões de reais sonegados no país, apenas tornando as administrações tributárias mais eficientes. O objetivo nosso com essa PEC 86 é tornar as administrações tributárias autônomas, consequentemente mais eficientes, e que os seus servidores, nós, os auditores fiscais, tenhamos mais independência na função que exercemos, ou seja, no combate efetivo da sonegação. Nós estamos otimistas, como sempre estivemos, como os paraibanos nos conhecem, principalmente os da categoria do Círculo Paraibano, conhecem a nossa ação, a nossa atuação e sabem o quanto nós somos otimistas. Temos certeza, temos esperança, porque acreditamos que a PEC 86 é uma alternativa, é uma saída para a crise, aonde não irá onerar os mesmos, aqueles que suportam o peso da carga tributária, mas sim buscar aqueles que estão escapando da tributação, aqueles que costumeiramente estão sonegando, os sonegadores contumazes, esses sim, esses é que tem que ser alcançados, porque têm exercido a concorrência desleal e um dos objetivos mais importantes, se não dizer o mais importante, das administrações tributárias, no caso da Paraíba, da Receita Estadual da Paraíba, que é zelar pela concorrência leal, é zelar pela justiça fiscal, consequentemente pela justiça social. Não pode haver justiça social sem justiça fiscal. Não pode haver direitos sem deveres. E o dever nosso é contribuir no pagamento dos nossos impostos. Isso temos feito com certeza. Aqueles que eu sei e digo sempre que a maioria dos contribuintes brasileiros são bons contribuintes, honram com suas obrigações tributárias, mas tem uma parcela que insiste em sonegar e praticar a concorrência desleal. É esse que nós temos que alcançar para que tenhamos, com certeza, no nosso país, a verdadeira justiça fiscal, consequentemente, como eu disse antes, a justiça social. Manuel Isidro, os estados brasileiros, cada um com a sua realidade,
eles estão passando por um momento difícil, a questão da queda de receita, a crise, o orçamento curto, não dá para cumprir alguns compromissos, enfim, cada estado tem a sua realidade. Como é que os auditores fiscais estão discutindo essa situação nos estados separadamente e como é que eles estão discutindo isso de forma coletiva, de forma nacional? Quais são os aspectos, quais são os pontos de vista, quais são as preocupações, como é que tem sido o diálogo dos governos estaduais com as categorias nos estados brasileiros, como é que está a nossa situação aqui, você que tem condições de fazer uma avaliação de estado para estado, uma avaliação comparativa até. Você tem razão, e hoje a crise alcança não só o governo federal, não só em nível nacional, mas também cada unidade da federação, tanto estados como municípios. E se adianta, e apesar da crise, que é geral, o fisco brasileiro, as administrações tributárias, auditores fiscais de todo o país, têm conseguido conversar, negociar com os governos e se oferecer como alternativa para a crise. Eu vejo que o fisco, as demais unidades da federação, têm sido valorizados. Eles têm sido chamados para cooperar com o objetivo de tirar o Estado da crise, ajudar a aumentar a receita. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Isso nós entendemos e podemos contribuir. E te adianto que temos contribuído em nível nacional. Nós, unidade da federação, o fisco tem ajudado e tem se mostrado como alternativa. Os governos têm aproveitado isso. Infelizmente, ainda não conseguimos firmar um diálogo. Ainda não conseguimos, diante do governo do Estado da Paraíba, ter um diálogo que nós pudéssemos e podemos nos oferecer como alternativa para a crise. Apesar de não haver este diálogo, apesar de não haver esse respeito que deveria haver, nós temos sido alternativa para a crise aí na Paraíba. Se não fossem os auditores fiscais ajudando a aumentar mês a mês, ano a ano, e a receita do Estado da Paraíba é uma que mais cresceu ao longo dos anos, principalmente nos últimos 4 anos, foi a que mais cresceu no país. Nós temos sido alternativa para a crise na Paraíba também. E te adianto, nós podemos ser muito mais ainda. Basta que o governo abra o diálogo e sempre estivemos abertos para o diálogo, tanto com a nossa entidade Sindifisco Paraíba, como a Senafisco em nível nacional. Estamos abertos para o diálogo. O companheiro Vitor Hugo tem repetido diversas vezes que o Sindifisco Paraíba esteve sempre aberto para o diálogo. Nós estamos abertos para o diálogo. Somos alternativas para a crise. Nos colocamos como tal. E temos provado que somos alternativa para a crise. Mas, em nível nacional, o fisco brasileiro tem sido respeitado. Nas demais unidades da federação, tem se negociado as questões do fisco. Não só a questão salarial, mas a questão das condições de trabalho, do acesso às novas tecnologias, que é necessária. Não pode entregar uma Ferrari ao contribuinte e um Fusca ao fiscal. Nós temos que estar na frente e não estar atrás do contribuinte. É nessa questão que temos travado o diálogo, o debate em nível nacional. A valorização do fisco não só é na questão remuneratória, não é só na questão salarial. É também na questão das condições de trabalho. É também na questão do custeio da Secretaria da Receita, da Secretaria de Tributação em outros estados, da Secretaria de Fazenda em outros. É a questão de custeio, é a garantia dos recursos financeiros para a administração tributária,
para que ela possa desenvolver o seu trabalho através dos seus servidores fiscais. Então, eu te adianto, em cima da pergunta que você fez, em nível nacional, nós temos conseguido alcançar um certo diálogo com os governos, eu te digo, ser respeitados, valorizados, não é só porque é questão salarial, não, valorizados porque na questão das condições de trabalho, na questão do respeito e da liberdade para que nós possamos desempenhar o nosso trabalho. Se nós formos respeitados aí na Paraíba, se for garantida a questão do custeio da nossa secretaria, se a secretaria adquirir as novas tecnologias, garantir para que os colegas estejam se reciclando para poder utilizar as novas tecnologias com qualidade. Se nós formos recebidos em audiência, trabalhar nas nossas questões aí, inclusive salarial também, eu te digo que nós temos condições de dar uma resposta maior do que já temos dado aí. Porque a energia que hoje o fisco brasileiro, o fisco paraibano, tem perdido em discussões por falta de respeito por parte do governo, essa energia, te garanto que será canalizada para o combate efetivo da sonegação. Tem espaço ainda, aí na Paraíba, para ir buscar os recursos sonegados, sem onerar, como eu disse anteriormente, aqueles que são os contribuintes, os bons contribuintes, que é na sua grande maioria, mas buscar aqueles sonegadores que estão praticando a concorrência desleal. Acreditamos nós que a PEC 86, em nível nacional e em nível estadual, deva ter forçosamente um apoio da classe empresarial, porque a classe empresarial hoje tem sofrido com a questão da concorrência desleal. Não tem coisa pior para um contribuinte, para um comerciante, para uma empresa, do que ter um outro lá em cima praticando a concorrência desleal. E isso tem acontecido muito, tem feito muitas empresas fecharem as portas em virtude da concorrência desleal. E é o nosso papel, é o papel do fisco brasileiro, garantir a concorrência leal, garantir a justiça fiscal. E repito, estou batendo muito nessa tecla, consequentemente, a justiça social. Ok, obrigado, meu caro Manuel Isidro. Um abraço grande, até a próxima. Eu aqui agradeço, mando um abraço aí a todos os companheiros do município do Paraíba, parabenizando o Paraíba pela mesa redonda, na pessoa do companheiro Vitor Hugo, estamos sempre à disposição. Forte abraço. Ok, obrigado, Manuel Isidro. Presidente Vitor Hugo, algum comentário aí sobre essa participação do Manuel Isidro? Eu acho que... Passa, por favor, esse lá para o canto ali, para a nossa produção. Produção. Obrigado, Edmilson. Marcelo, na verdade, de forma sucinta, né, resumida, o Manuel falou tudo, como sempre ele consegue, né, resumir. Eu não sei como ele conseguiu, sessão sucinta. Não... Eu acho engraçado que ele diz, Vitor Hugo, eu estou me policiando muito, já me olhei muito, de quanto era pior, então... Eu acho que é porque você me encontrou mais com ele, não? Quando você convivia mais perto dele... Mas, de qualquer forma, ele foi muito claro, né, em relação a toda a questão da PEC. Eu só queria acrescentar, quando você... Porque eu acho que a PEC 186, a gente tem que dar conhecimento à sociedade do que ela é, afinal de contas, porque parece até, de forma nenhuma, é um interesse nosso, dos auditores fiscais do Brasil todo. Não é. Na realidade, nós estamos lutando, quando a gente luta pela aprovação, né? E logo em seguida tem uma lei orgânica, né, que vai ser obrigatório a gente também aprovar na Câmara, né, no Congresso Nacional. Eu acho que a sociedade tem que entender, está bem claro isso daí. O que significa essa PEC 186, né? Essa proposta de emenda constitucional? Como disse Manuel, evidentemente que é um combate à sonegação. Aí a pessoa diz assim, detesta pagar imposto, né? Todo mundo, quem que gosta de pagar imposto? Mas, na realidade, a gente tem que trazer que o imposto é, sim, necessário. Sem ele, não funciona a sociedade moderna, né, do mundo. É com ele que a gente tem saúde, tem educação, tem segurança,
tem todos os aspectos do dia a dia. Nós temos a rua asfaltada, nós temos a iluminação pública, nós temos tudo isso que é fruto desses tributos. Agora, se esses tributos estão sendo bem aplicados ou não, cabe à sociedade fazer essa fiscalização. É outra história. Nós temos que estar bem organizados o suficiente para cobrarmos dos prefeitos, governadores, deputados, presidente da República, o melhor aplicamento, né, a melhor aplicação, aliás, desses recursos. Mas que eles são importantes, são. E mais importantes ainda, eu acho que todo mundo tem que pagar de forma que está dito na lei. Quem não estiver lá dentro, né, se incorporando a essa lei, evidentemente é onde o fisco entra. Ele dá condições para que faça essa contribuição e, ao mesmo tempo, que todos contribuam de forma, não é, que ninguém deixe de contribuir para que não haja uma deslealdade nesse aspecto. Evidentemente que a gente pode aprofundar a questão brasileira de que os mais pobres pagam mais impostos, também tem que fazer essa discussão e assim por diante. Mas acredito eu que a PEC, a gente quer que a população tenha conhecimento, e a gente vai fazer, inclusive, audiências públicas nas assembleias do Brasil todo. Aqui na Paraíba também vamos começar a nos organizarmos, enquanto não há a votação em plenário, e mesmo que haja essa votação em plenário e sejamos vitoriosos, ainda tem várias etapas. Tem uma etapa do Senado, volta-se para a Câmara, depois devolve-se para o Senado para... Acho que a PEC não tem sanção, não é isso? Não. Não é isso, né, Marcelo? Terminou. Ela é votada em 2 turnos na Câmara, votada em 2 turnos no Senado, aí é promulgado já. Exatamente. Não precisa de sanção. Então, enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo as audiências públicas para que a população tenha conhecimento do que é a PEC 186, os políticos também, né, tenham conhecimento. E uma coisa interessante é que, como o Manuel falou, eu acho que uma das coisas que essa PEC vai trazer é uma certa autonomia orçamentária, financeira, para que a gente possa desenvolver nossas atividades. Hoje, por exemplo, na Paraíba, nós temos aqui um orçamento de 9 milhões e 700 para investimentos, como disse o Manuel. A gente precisa de tecnologia, precisamos também de equipamentos, precisamos de instalações, ou seja, isso tudo é investimento. E esses investimentos orçados em 9 milhões e 700, inclusive está um pouco aquém do que a gente necessita, mas estavam pelo menos previstos no orçamento. E o que acontece é que, ao longo desse período todo, só foi empenhado 338 mil. E desses 338, só 9 mil foram pagos aos fornecedores. Então, a gente verifica a situação ao invés do momento, que é isso que a gente até colocou no nosso boletim, semanal dos domingos, nosso Fisco em Dia, que a gente disse, poxa, nos deixa um pouco preocupados, porque no momento que a gente precisa da arrecadação, no momento de crise, esse investimento, onde deveria trazer esses recursos, ele é subestimado. Ele é praticamente inexistente. Né? Que é 338 mil para 9 milhões e 700, é 3% somente, 3,5%. Então, é muito pouco diante da demanda e diante da necessidade que a população está precisando para esse momento. Então, acho que a PEC vai trazer esse marco diferenciado para que a gente possa realmente não estar vulnerável a decisões de um governo, né? A gente possa efetivamente fazer nossas atividades, independentemente do governo do momento, o governo do plantão. Marcelo, mas é isso que eu queria acrescentar em relação à PEC 186, ao conhecimento da sociedade. Sim, no Facebook, tem lá o nome, quem quiser acompanhar, a gente está fazendo essa divulgação via internet, é na PEC 186, você entra no Facebook e você tem tudo dela, toda a importância dela, toda o que ela significa para a sociedade e os avanços que ela tem dentro da sua proposta. Muito bem. Glauco, sua impressão aí sobre essas colocações do nosso Manuel Isidro, sobre essa audiência pública e sobre essa estratégia dos auditores de convencimento dos líderes, de colocação na pauta, enfim, qual a sua impressão, o que é que você poderia nos ajudar na complementação desse tema? Marcelo, o nosso presidente Manuel Isidro, presidente da FENAFISCO, que é a nossa entidade maior... Eu estou aqui, meio aqui com o WhatsApp, porque a gente está dividindo a alegria, porque não é fácil, né? Você vem de uma cidade muito humilde, uma situação muito humilde, e quando você vai galgando, você realmente fica muito feliz. Porque se para aqueles que têm mais condições, você galgar as conquistas é muito bom, imagina para quem vem de situações adversas. É a minha aprovação na segunda fase da OAB, que está aqui, eu estou comemorando. Parabéns. A gente fica feliz. Viu?
Mas eu ia dizendo o seguinte, Manuel Zito salientou uma coisa que Vitor Hugo já havia dito aqui, que no plano nacional, a gente verifica que os governos estaduais, na sua totalidade, eles prestigiam o fisco, dialogam com o fisco, chamam para sentar numa mesa de negociação, ver quais são as dificuldades, quais são as necessidades, e isso engrandece a posição do governador, favorece o acréscimo da arrecadação, né? E isso aqui não está acontecendo, infelizmente, na Paraíba. Apesar de que nós sempre declaramos, Vitor Hugo sempre declara isso, e Manuel Isidro, como presidente da entidade nacional, declarou mais uma vez isso, que nós estamos sempre dispostos ao diálogo. Então, não é por falta de aceno ao diálogo que não vai se estabelecer este diálogo. Então, é preciso que o governo entenda que é de interesse dele conversar com o Sindifisco no sentido de solucionar, encontrar saídas para os graves problemas que estão aí. E a gente tem que conversar, tem que trocar ideias e apresentar propostas. É isso que eu vejo, e Isidro foi muito feliz na fala dele quando ele abordou esse assunto. Deixa eu agora chamar o João Francisco, secretário-geral do Sindifisco, para trazer também a sua opinião sobre essa participação do Manuel Isidro. Marcelo, notícia maravilhosa que você recebeu agora, e nós ficamos felizes com ela também pela sua aprovação. Um parabéns do Sindifisco para você. Mas o importante e o fundamental dessa PEC para nós é justamente o objetivo de trazer uma melhor justiça fiscal, definindo que quem tem mais pague mais imposto e quem tem menos pague menos, mas naquela ótica de todos contribuírem para o engrandecimento do Estado, a necessidade da contribuição geral. É o que não acontece hoje. Hoje você tem a classe média pagando por demais uma carga tributária, a classe pobre também pagando, e você vê os milionários não pagam nada. A exemplo de bancos e outras conglomerações que pagam muito pouco imposto. E o que essa PEC vem buscar é justamente um realinhamento para que essa justiça fiscal seja colocada na ordem do dia. Muito bem. Eu queria saber do Vitor Hugo agora, para a gente passar aqui um segundo ponto da pauta, é a questão da campanha salarial. Vitor Hugo, de que forma vocês estão trabalhando essa discussão junto à categoria, a discussão da campanha salarial? Como é que funciona no Sindifisco? Marcelo, já começamos os debates a partir de João Pessoa, né, com a categoria, para a gente fazer construir a nossa pauta, né? Evidentemente, nós colocamos os dados para essas discussões. Começou em João Pessoa, vamos para Campina Grande, já fomos para o Sertão, em Patos, Cajazeiras, e amanhã nós estaremos em Guarabira, que é o segundo núcleo regional em Guarabira. E, evidentemente, a gente coloca os números na mesa para que todos os colegas tenham essas informações e possam fazer uma discussão mais aprimorada, mais qualificada da situação do Estado, da situação do Brasil. A gente faz sempre uma análise de conjuntura para saber onde é que nós estamos inseridos, né? E não é só chegar e reivindicar, mas trazer as alternativas para essa reivindicação seja contemplada, né, do fisco. Isso a gente já vem há bastante tempo. Infelizmente, nós não tivemos o espaço suficiente, aliás, nenhum espaço, né, para essa discussão mais aprofundada com o próprio governo. A realidade, como disse Manuel e os companheiros todos, para o meu ano de 2015, né, já vem percebendo isso desde janeiro e fevereiro, que a situação é complicada, né, ela é muito preocupante, na realidade. Nós vimos como vários estados, numa queda, e essa queda, ela vem da arrecadação, ela no sentido de que ela está abaixo da inflação, ela está crescendo menos do que a inflação. A receita aqui do Estado, a arrecadação do ICMS, que é um dos maiores, né, o principal tributo, né, dos estados.
E isso vem nos preocupando. E fechou o mês de setembro, Marcelo, infelizmente, abaixo do que foi arrecadado no setembro de 2014. E isso que era o que a gente estava temendo que acontecesse e está acontecendo. Pergunta-se, e o porquê disso tudo? O que está acontecendo para nós estarmos dessa forma? Evidentemente, no primeiro momento, a gente discutiu bastante isso. É a economia, sem dúvida nenhuma. A recessão traz impacto na arrecadação. E um outro aspecto que nós verificamos, sem dúvida nenhuma, é essa relação conflituosa, né? Governo, fisco, diariamente, e agora a nossa própria secretaria está nos trazendo realmente muita indignação, e isso acaba afetando o estímulo de cada um. A gente acaba não tendo um ambiente favorável para que a gente possa construir alternativas, usar a nossa criatividade para que a gente possa superar essa situação. Ao contrário, nós vivemos diariamente, né, na defesa, no conflito, no debate com o Estado, com o governo, desnecessariamente, e isso acaba tirando nossas energias para um outro caminho que não aquele que realmente é mais importante, que é a arrecadação, que é o nosso trabalho. Um outro aspecto que não dá para a gente também tirar é o investimento na própria secretaria. Como disse Manuel, como disse Glauco aqui, João, a gente precisa, Marcelo, realmente de investimento, novas tecnologias estão aí apresentadas, né, na sociedade, e a gente tem que acompanhar essas tecnologias, e isso é caro, isso requer um planejamento, um investimento continuado, não pode ser começar aqui, interrompe amanhã, só vai continuar depois de amanhã, não pode ser assim, tem que ser uma coisa realmente planejada com um programa, né, um planejamento bem feito. E é o que não vem acontecendo, ou seja, investimento, conflitos e uma recessão, a economia em recessão. Tudo isso são fatores que, evidentemente, traz essa dificuldade toda. E a gente tenta, nós já estamos aqui, amanhã a gente encerra esse ciclo de reuniões, e eu acho que na próxima semana a gente está convocando a categoria para fazer a assembleia, onde nós vamos colocar a nossa pauta. É bem frisar que nós temos aí uma perda salarial de 1/4 já do nosso salário, 25%, desde 2011 até agora, é muita coisa, e a gente, evidentemente, vai discutir isso, né, na Assembleia, essa recuperação, no mínimo, uma recuperação, né, imediata desses valores, né, desses 25%, e, lógico, os ganhos também, né, que deveríamos ter e não tivemos ao longo desses anos. Por que eu digo deveríamos ter? Porque a arrecadação até o ano passado foi de 74%, com a inflação de 20 e poucos por cento. É muita diferença. Nós temos um ganho enorme em relação à arrecadação aqui do estado da Paraíba, e evidentemente que isso não foi repassado para os servidores públicos e muito menos para o fisco. Não foi repassado, ao contrário, né? Nós tivemos um achatamento e umas perdas salariais nesse período todo. E nós vamos colocar isso na nossa pauta de reivindicação, e lógico, e a gente vai aprovar como é que seria a nossa intenção de recuperação. Um outro aspecto que a gente coloca bastante, porque já que nós estamos enfrentando uma crise, nós vamos propor, nós já estamos aqui elaborando um seminário, Marcelo, onde a gente vai discutir essa questão da arrecadação. Esse seminário a gente vai tentar aprovar em assembleia, para que a gente possa discutir as causas e como superar essa dificuldade. Agora, evidentemente, que não vai depender do fisco, vai depender do governo. E nós estamos aqui abertos para cada um, se for o caso, né, guardar suas armas, guardar os seus ranços e rancores, e a gente tentar construir, através desse seminário, onde a gente vai trazer, né, de forma bem clara o que pode ser feito, na nossa visão, para que a arrecadação tome pelo menos um patamar razoável, não precisa ser extremamente satisfatório, até porque a recessão talvez até nem deixe, mas pelo menos de um equilíbrio, né, das finanças, para que não haja nenhum percalço para o governante, né, do governador, para exercer suas atividades, né, os seus projetos que ele, porventura, queira implementar. E a gente vai fazer esse seminário, onde também, depois de sair desse seminário, com esses direcionamentos, com essas respostas, a gente vai discutir com os poderes, vamos discutir com o prefeito. Na última mesa redonda eu falei que nós tínhamos interesse em conversar com os prefeitos, com os presidentes dos poderes, as autarquias, né, o EPB, o reitor. A gente tem que começar a conversar e a gente vai levar o nosso ponto de vista de como a gente pode superar essa crise, que atinge todos nós. E a gente vai discutir com todas essas lideranças, inclusive também dos empresários, porque, afinal de contas, eles também estão preocupados, inclusive o governador, a gente não concorda, né? Ele aumentou impostos na Paraíba, e eu acho que esse não é o caminho, aumentar imposto, de forma nenhuma.
Nesse momento de recessão, acho que temos alternativas muito melhores do que aumentar imposto, Marcelo. E eu tenho certeza que os empresários também não são a favor de aumento de imposto. Então, a gente vai discutir isso em seminário, vamos trazer nossas propostas e a gente vai levar para a sociedade para a gente fazer uma discussão ampla e deixar, né, ver como é que o governo vai se comportar em relação a essas nossas propostas, reivindicações, para que a gente possa superar essa crise. De antemão, já lhe digo que a gente está aberto a fazer isso na maior tranquilidade, sem problema nenhum. Eu acho que, em primeiro lugar, está a Paraíba, em primeiro lugar está a sociedade paraibana, depois vem governo, depois vem fisco, depois vem todas as outras instituições e entidades. O que interessa nesse momento é que a Paraíba possa passar por essa turbulência grave, né, turbulência grande que está passando o país, de forma menos sofredora. Muito bem. Glauco, o Vitor Hugo já colocou a estratégia da questão das discussões sobre a campanha salarial e, na verdade, há um acúmulo aí de déficit, né, de perda salarial, da queda do poder de compra, que isso é muito importante. Você coloca alguma questão a mais na fala do presidente, do Vitor Hugo? Marcelo, nós temos hoje o pior salário do Brasil e com uma diferença grande em relação ao pior colocado junto da gente. Então, é uma situação que foi gerada a partir da posse desse governo que está aí, né, com a desobediência a uma lei, que é a lei de subsídio. Entendeu? Então, o governo questionou, né, sabendo que na justiça isso iria demorar, e com a economia que ele ia fazer, não pagando corretamente ao fisco, ele iria conseguir fazer algumas obras, algumas coisas. Eu até uma vez, conversando com o deputado João Dado, na ocasião, eu sugeri que ele apresentasse um projeto, mas não houve tempo, infelizmente, que o governante, ao questionar uma lei que tenha repercussão financeira, ele seria obrigado a depositar aquela importância em juízo. Com isso aí, tiraria todo o incentivo para que houvesse essas desobediências. Se houvesse já uma lei assim, tenho certeza que o governo não ia questionar, porque ele ia ter que pagar, depositar em juízo aquela importância. Então, daí, de 2011 para cá, a lei do subsídio está sendo desobedecida e nós estamos num prejuízo muito grande. Aí, quando a gente compara o nosso salário com o salário dos outros estados, a gente vê a diferença gritante. É uma coisa absurda. Entendeu? A gente já mostrou essa tabela em assembleia e todo mundo fica admirado como é que nós estamos regredindo na Paraíba. Mas o nosso objetivo não é olhar o passado, vamos querer olhar o futuro, vamos consertar o que está errado, vamos dialogar, vamos construir, vamos recuperar essas perdas, entendeu? E é esse o caminho para que a arrecadação cresça suficientemente para atender a população do estado da Paraíba. Ok. Nosso secretário João também gostaria de lhe ouvir sobre o encaminhamento e as falas aí de Vitor Hugo e o nosso Glauco sobre a estratégia para a campanha salarial 2016, até porque a categoria tem tido revés, né? Não tem tido êxito nem no diálogo. Eu estou percebendo uma desmobilização no sentido de atrito, desprendimento dos que fazem, digamos assim, o sindifisco, do chamamento do governo para sentar à mesa e para dialogar, porque depende desse diálogo um melhor desempenho da Paraíba. A Paraíba inteira que agora torce para que as autoridades desse estado possam sentar com a categoria, como disse Vitor Hugo, zerando o jogo, né, limpando
limpando as mágoas ou qualquer tipo de ressentimento, de demanda que ficou reprimida, para zerar o jogo e iniciar um diálogo. João Francisco. Muito bem, Marcelo. Vitor Hugo já explanou sobre as visitas que nós fizemos, começando aqui por João Pessoa, passando por Campina Grande. Semana passada visitamos o interior do estado da Paraíba. Amanhã estaremos reunidos com a região de Guarabira, no sentido de trazer a participação e a união de toda a categoria fiscal para discutir essa luta. Já está se trabalhando e o sindicato está conduzindo essas conversas, no sentido que o pessoal comissionado, pessoas da ativa, os nossos colegas aposentados, pensionistas, que todo esse grupo participe da discussão de uma forma coesa e de uma forma decidida, mostrando que o fisco está unido e o fisco unido é o fisco forte. E a gente está unido para decidir o que é melhor para a gente e melhor para o Estado. Fazer com que os representantes do governo, passando pelos nossos secretários, venham conversar e debater e resolver e trazer uma solução para esse tema, Marcelo. Porque assim não pode continuar. É esse apelo que nós, enquanto dirigentes de nossa entidade, fazemos aos representantes do governo. João, eu começo as despedidas e lá para cá com você. Obrigado pela presença. Mais algum informe que eu gostaria de acrescentar no final da nossa mesa redonda de hoje? Somente dizer que amanhã a gente vai estar lá em Guarabira, reunido com os nossos colegas fiscais daquela região, para essa discussão, visando esse compromisso de discutir com o governo essa database. E demais, em nome do Sinifisc, em meu nome, parabenizar você pelo sucesso aí na segunda etapa, na sua aprovação na OAB. Para a gente é motivo de felicidade. Muito bem, obrigado. Glauco, obrigado pela presença na mesa redonda de hoje e também aproveito para dar algum informe aí, acrescentar alguma informação para os nossos web telespectadores. João já falou, mas eu vou dizer também da minha satisfação com a sua aprovação, uma conquista importante para você e para os seus amigos. E também parabenizar você, mais uma vez, pela condução eficiente dessa mesa redonda. Para mim tem sempre sido um aprendizado, porque a gente jornalista, a gente às vezes debate lá no estúdio da emissora, e na medida que a gente vem para cá, a gente tem uma pauta específica, especializada. Aí a gente acaba se especializando, aprendendo também. Toda vez que discutir campanha salarial, parece que vai influenciar também no meu salário. Já me sinto, digo, rapaz, se não der certo, eu vou... Apoio universitário. Vitor Hugo, também os seus informes e sua mensagem final aos nossos companheiros. Marcelo, eu vou até pegar aqui... Você viu que o nosso carequinha veio de Outubro Rosa hoje? É verdade, o Tiago Moraes, o carequinha que você fala é Tiago Moraes. Combinando comigo, eu vi Outubro Rosa. E eu Lilás, aí é um negócio complicado. Mas, na realidade, Marcelo, até pegando o seu programa, que você sempre, desde a semana passada, agora dedica, né, seus programas, né, pede para os jornalistas, os radialistas, e você também, a dedicação ao programa, alguma coisa, a alguém, essa coisa toda. Então, vamos dedicar, hoje a gente não faz isso, a gente vai dedicar o nosso programa a você, Mesa Redonda, pela aprovação, né, do seu... Pela ordem, né, dos advogados do Brasil. Eu acho que hoje vai ter almoço. Vai ter almoço, com certeza. Cadê a Almi? Mesmo que a Almi não esteja, mas a gente vai fazer o almoço de qualquer forma, porque você merece realmente, pela competência, pela dedicação, né, ao trabalho que você vem fazendo ao longo desses anos, no jornalismo, né, e no radialismo, e agora na área, talvez não, com certeza, na área do direito, né, um advogado. E a gente já está de olho nesse advogado aqui, viu, João Francisco? Vamos ficar de olho nele aqui. Porque senão os caras vão querer pegá-lo aí não dá certo não. Eu vou ver logo o piso salarial, se é maior jornalista ou advogado, que aí eu escolho agora, né? Agora escolhe. Ou os dois, né? Dependendo da situação.
Marcelo, parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Programa a todos nós, a categoria aí dá os parabéns a você, né? Em nome do Cinefísico, a gente dá esses parabéns e sucesso nessa sua nova, né? Na sua nova etapa profissional. E a gente aqui se despede dizendo que a gente vai estar essa semana, como disse o João, amanhã em Guarabira, na próxima semana é bem provável estarmos fazendo também nossa Assembleia, a convocação, para a gente dar o pontapé inicial para a discussão de 2016, né? A data básica é em janeiro. Mas não só isso especificamente, eu acho que a nossa discussão agora ela vai ser um pouco mais ampla, Marcelo. É a questão realmente do Estado e essa preocupação, como a gente trazer as alternativas, como trazer o governo, né, para essa discussão, que esse é o nosso desafio também, mostrar para ele que ele tem que sentar na mesa para a gente encontrar saídas, né, criativas, inteligentes, todos nós, irmanados, né, não só o físico, mas também outros segmentos, para a gente superar essa crise. Não vai ser superado só com um segmento, não tem como. E a gente quer dar essa contribuição, a gente vai trazer essa contribuição e vamos ver se dá tudo certo. Estamos aqui é que botaram aqui, eu não entendi o que é. Nova mesa, sim, nova mesa. Dia 20 de outubro? 20 de outubro, é isso? Daqui a 14 dias. E essa letra japonesa aqui é difícil. Eu conheço português, mas japonês é complicado, né? Letrazinha, eu digo, mas Deus me tirou até do raciocínio aqui, que eu não consegui ler. Mas, de qualquer forma, nas reuniões que nós tivemos e amanhã, fechamento desse ciclo, a gente percebeu que os colegas estão interessados realmente em dialogar e trazer a discussão em relação à arrecadação. Vamos mostrar os caminhos e vamos ver se a gente consegue trilhá-los. E, evidentemente, junto com o governo. É esse o objetivo, Marcelo? E tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso, porque, afinal de contas, o interesse maior, tenho certeza que todos vão perceber que o interesse maior é do Estado. É do Estado da Paraíba, não nosso. Ok, a gente vai encerrando o programa, a mesa redonda desta semana. A cada 14 dias você acompanha ao vivo aqui pelo acompanhaaovivo.com, pelo paraíbaradioblog.com.br e também pelo pb24horas.com.br. A nossa mesa redonda a cada 14 dias. Próxima mesa redonda, dia 20, né? Próximo dia 20 de outubro, uma terça-feira. Obrigado a todos pela audiência. Nos acompanhem sempre. Um abraço e até a próxima edição do Mesa Redonda.